Aquele com certeza tinha sido um ano difícil para os pesquisadores. As universidades federais tinham cortado muito da verba dedicada à pesquisa. O governo pouco se importava com seus trabalhos. Bruna Thaís suspirou, enquanto remexia seus papéis e preenchia os formulários. Ela precisava de algo que chamasse a atenção do governo para que novos investimentos fossem feitos à pesquisa. Refletia sobre isso quando o telefone tocou. Era sua colega, a Raquel, com uma notícia deveras impressionante. O quê? Um novo espécime foi encontrado? Aparentemente, um fazendeiro na zona de Lages havia encontrado um estranho animal invadindo sua propriedade. Assustado com o tamanho da criatura, atirou na mesma e, depois, a notícia rapidamente se espalhou pela vizinhança, até chegar nos ouvidos da polícia militar. Esta, recando-se até o local, encontrou a carcaça do estranho animal já em estado avançado de decomposição e então contatou a equipe da Universidade Federal para vir analisar tal coisa. O caso foi fechado sem nenhum inquérito. Bruna correu para o laboratório do FRN, onde seus colegas já estavam analisando a amostra de DNA da criatura. Ela se perguntava se talvez tivesse sido um grande felino, talvez uma onça um pouco maior do que normal, que causara tanto alvoroço entre os camponeses daquele local. Quando finalmente chegou no prédio, o Dr. Vitor Santos estava pasmo. Sua cara era corrugada e seu olhar era uma mistura de êxtase e preocupação. Então, Vitor, o que você descobriu? Muito curioso. Como assim curioso? Bom, digamos que o nosso espécime não é nada de anormal, nem um monstro como pensavam. Mas? Fale, rapaz. Fale de uma vez. Bom, se trata de um Glyptodontes. Um Glyptodontes? Mas só pode ser uma brincadeira, não é? Esse animal já deveria estar extinto há mais de 15 mil anos. É o que parece. Então, só nos resta uma coisa a fazer. Montar uma pequena comitiva, então, composta pela doutora Natália Tanaka, Bruna Thaís, pelo Dr. Vitor Santos e pelo geólogo André Matos da Silva. A descoberta ainda seria mantida em segredo, longe da mídia, para evitar curiosos e possíveis danos ao meio ambiente. Eles primeiro precisavam ir até o local e averiguar a situação, entender o que se tratava. Havia poucas informações ainda. Então, na manhã seguinte, em uma velha van, a equipe partiu. A estrada era longa e o sol era forte. Um calor escaldante preenchia o sertão. De um lado e do outro, a baixa vegetação ondulava lentamente sob o ar quente. A luz do sol castigava a caatinga e o silêncio era profundo. Viajaram por entre as pequenas cidades, pelas longas BRs, por 1, 2, 3 horas, até chegarem na pequena fazenda próxima a Lages, onde havia acontecido o ocorrido. O dono da propriedade, o Sr. João, não parecia muito feliz em recebê-los. Ele aparentemente havia exposto a criatura para que os amigos pudessem observá-la e tentou tirar proveito disso. Mas rapidamente a carcaça havia degenerado em um fedor terrível, obrigando o fazendeiro a queimar tudo. A equipe perguntou quando o animal havia aparecido e aparentemente ele tinha hábitos noturnos. Eles começaram a perlustrar a zona. Durante as primeiras horas, nada de importante foi achado, apenas vestígios da fauna e da flora local, até que algumas pegadas chamaram a atenção de Natália Tanaka. Pessoal, venham ver. Aparentemente eram pegadas grandes e pesadas. Não tinham certeza se pertencera ao Glyptodon ou a algum outro animal, mas com certeza não eram pegadas dos felinos locais, nem muito menos de outras pequenas criaturas que ali vivem. Começaram a segui-las, vendo se levavam a algum local. Infelizmente, não havia como continuar a estrada por carro. Então, desmontaram o equipamento e se aventuraram pela baixa vegetação. Não demorou muito até que Bruna notasse que algo não estava certo. As plantas ali estavam crescendo de modo anômalo. Não eram apenas as colorações típicas de verde desbotado, amarelo e laranja, mas havia outras cores mais densas, como pequenas flores lilazes, frutos de um vermelho acentuado. E as coisas cresciam de maneira estranha. Não apenas isso, Vitor também tinha a sensação que eles estavam sendo observados. Virou-se para um lado e para o outro, mas apenas rochas, cactos e plantas ali estavam.
Quando o sol já estava se pondo, a doutora Bruna encontrou algo que deixou ela de boca aberta. Pessoal, venham ver isso, não posso acreditar. Ali, em meio à vegetação rasteira, havia um ouriço, mas não um ouriço normal, um ouriço do mar. E estava vivo, aparentemente. Eles estavam a mais de 250 quilômetros da costa. Como aquela criatura tinha chegado ali? Bom, era normal que houvesse ouriços fossilizados aqui e ali no Nordeste. Afinal, essa zona já fora um tempo atrás submersa. Mas agora, que brincadeira era essa? Alguém tinha jogado o animal ali, de propósito? Impossível. Eles estavam a mais de 50 quilômetros de qualquer comunidade. Literalmente no meio do nada. Decidiram então que era melhor acampar e continuar a fazer as expedições no dia seguinte. Chegaram próximos de uma grande pedra, similar àquelas dos cânions. Montaram a barraca, prepararam a janta e ali mesmo dormiram. Aquela foi uma noite conturbada. Eles estavam alegres pela descoberta, mas ao mesmo tempo apreensivos. O Sr. Silva estava imaginando já o respaldo que os jornais fariam com as descobertas, mas não conseguia rir disso. Não sabia explicar o porquê. Então, silenciosamente se deitaram um por um. O sibilar do vento lembrava vagamente vozes distantes, como que lamentos perdidos. Os integrantes da comitiva fizeram estranhos sonhos naquela noite e tiveram a impressão de ver as sombras se moverem ao seu redor. De repente, Bruna acordou toda suada, sem saber dizer o porquê. Olhou para um lado e para o outro e, decidindo que foi apenas um pesadelo, saiu da sua barraca para tomar um pouco de ar fresco. Observando a mata sob a luz do luar, teve a impressão que algo se mexia entre os arbustos. Apontou então seu feixe de tocha e o que viu parecia ser um homem abaixado e enrugado, vestindo apenas trapos, olhos brilhantes a olharam de volta, e então este correu entre as árvores. Por um momento ela ficou pasmada, até chamar os outros. Todos eles então acordaram de sopetão e, escutando os gritos e os chamados, acenderam suas lanternas, apontando os feixes para todas as direções. Individuaram novamente essa figura, escalando a parede rochosa. Discutiram entre eles, se perguntando o que fazer. O homem parecia quase uma aranha de tão rápido que conseguia escalar, e a parede era íngreme, quase a 90 graus. Observando melhor o novo chegado, viram que ele possuía estranhas tatuagens espalhadas pelo seu corpo, e seu cabelo lembrava muito o cabelo dos indígenas locais. O grupo discutiu rapidamente o que fazer. Eles não podiam certamente escalar a serra de noite naquelas condições. Era muito perigoso. Então, simplesmente decidiram voltar para as suas tendas e tentaram ligar os telefones, mas estavam todos fora de campo. O carro estava bastante longe e era perigoso ir a pé até lá durante a noite. Podiam haver víboras no caminho ou até onças. Então, simplesmente decidiram esperar a manhã chegar. Optaram por fazer turnos de guarda e então voltaram a dormir, ou assim tentaram. Nenhum deles conseguiu fechar os olhos. Tiveram a inquietante impressão de escutar uma melodia vinda lá de cima. Uma melodia antiga, feita com instrumentos primitivos. Ressoar de conchas, estranhos trompetes e um murmurar de palavras incompreensíveis. Quando a manhã chegou e eles acordaram, viram à sua volta um cenário bastante curioso. Ao redor deles, todas as plantas e vegetais haviam crescido, dobrado de tamanho. A trilha estava completamente escondida pela mata. Era quase impossível encontrar o caminho de volta. Então o Dr. Vitor decidiu dividir a equipe em 2 times. Um iria para a van e o outro tentaria a escalada até o topo do cerrado. Bruno e Natália então ficaram com a questão da van. Pegaram a bússola, o mapa local e se encaminharam, tentando encontrar o caminho de volta. Enquanto isso, o geólogo e o biólogo
Prepararam o equipamento de escalada e começaram a subir a serra. Mesmo com a luz do dia e com o auxílio dos equipamentos, era uma subida bastante difícil. Se perguntaram como a estranha figura de lineamentos indígenas conseguisse subir tão facilmente na noite anterior, na completa escuridão. Foram subindo e subindo. Quando finalmente chegaram ao topo, pararam um instante para admirar a paisagem. Era realmente bonita. O cerrado e a caatinga em todas as suas cores, em toda a sua extensão. Se podiam ver as serras aqui e ali. Então perceberam algo que não deveria estar ali. Haviam ossos espalhados por todo o local, com estranhos círculos desenhados com algum tipo de pó branco, talvez sal à primeira vista. Também encontraram restos de fogueiras, pedras montadas em formato de um altar e uma poça borbulhante de um líquido negro, o qual o biólogo analisou no microscópio. O que eles viram foi um amontoado de células e micro-organismos que continuavam a se multiplicar e morrer. O que danado era aquilo? Nunca tinha visto uma coisa se regenerar tão rapidamente. Enquanto isso, Bruno e Natália caminhavam pela densa vegetação. Cada passo era difícil, os espinhos rasgavam suas calças e machucavam suas pernas. Tentavam abrir a passagem com facões, mas era cada vez mais complicado avançar. Pararam um instante para descansar. Nisso, Bruna foi até sua mochila e pegou o exemplar de ouriço que havia capturado no dia anterior. E, para sua surpresa, o mesmo havia desaparecido. Em seu lugar estava simplesmente uma poça negra e borbulhante de um líquido viscoso. Enquanto as duas discutiam sobre o que era aquela coisa, algo se remexeu entre a grama e os arbustos. Natália gritou, enquanto mãos peludas a agarravam e levavam embora. Bruna, em choque ao ver os aborígenes raptando sua amiga, apenas conseguiu cair de joelho e cobrir os próprios olhos. Pouco depois, quando ela se recuperou do choque, já não havia rastros, nem de Natália, nem dos estranhos indígenas que a levavam embora. O geólogo estava analisando a cratera, onde o líquido preto borbulhava no alto relevo, e concluiu, sem muita certeza, que aquilo se tratava provavelmente do impacto de um meteorito de pequenas dimensões. Victor olhou para o horizonte e então viu Bruna voltando ao longe, com sua cabeça e comentou: "Mas ela está vindo em direção completamente errada. A van não deveria estar aí, deveria estar a sudeste. Por que ela está vindo para o norte?" "Venha ver o que eu achei", o geólogo havia dito. Victor se virou e tinha uma mochila em meio aos ossos. Eles a abriram e encontraram dentro um livro rasgado sobre agroeconomia, a capa de um caderno cujas folhas haviam sido arrancadas. Havia também um livro de química orgânica, algumas canetas, pedaços plásticos e lanches já comidos. Mas o que significa isso? Alguém esteve aqui? No livro de agroeconomia haviam notas escritas às pressas, como se alguém fizesse cálculos sobre o crescimento de uma plantação, sua venda no mercado e outras coisas que eles não conseguiam entender bem. A letra parecia mais um garrancho, e a cada página ia ficando mais e mais esquisita, até se transformar em verdadeiras e próprias runas. Ok, tudo isso é muito, muito estranho e é melhor irmos embora o mais rápido que conseguirmos. Se não encontrarmos a van, então vamos fazer um fogo e pedir ajuda. Venha, vamos descer e pegar alguns galhos. Eles então começaram a escalada inversa para voltar ao acampamento lá embaixo. Nisto encontraram Bruna chegando em estado de choque. Em poucas palavras, ela tentou explicar que, além de não encontrar a van, Natália havia sido raptada. Eles não tinham, obviamente, armas com eles. O máximo que tinham era lanternas, microscópios, ampulhetas e água. Decidiram então subir novamente a serra para ligar os telefones e tentar algum sinal. E caso não funcionasse, iriam fazer uma fogueira e esperar que algum avião os visse, ou pelo menos que alguém desse um alarme de incêndio, apesar que não contavam muito com isso, afinal, incêndios eram comuns no cerrado. Mas pelo menos lá em cima estariam salvos de possíveis ataques durante a noite. E no dia seguinte,
Iriam tentar novamente encontrar a van, dessa vez todos juntos. Escalaram a serra e montaram um acampamento lá em cima, distante daquela poça borbulhante e também distante daquele círculo de pedras ritualísticas e ossos. O calor era insuportável. O sol batia violentemente com seus 35 graus e debaixo dele a temperatura era ainda mais cruel. Lentas as horas foram passando e o sol começara a se pôr. E quando isto ocorrera, eles perceberam um brulicar de insetos e pequenas criaturas começaram a surgir aqui e ali, por todo o cerrado. Mas a coisa mais inquietante foi observar alguns espécimes estranhos que já deveriam ter sido extintos há dezenas ou há milhares de anos. Haviam até trilobitas andando. Tudo aquilo era demais. Vitor não podia aguentar. Estava começando a dar sinais de exaurimento nervoso. Foi quando as sombras caíram que eles escutaram a chegada do indígena. Este subiu nas pedras, olhou para os cientistas e então ele falou uma frase de sonexa. Ninguém entendia o que ele estava dizendo, ninguém conhecia a sua língua, mas seu olhar parecia sério e ameaçador. Eles tentaram se comunicar e perguntaram o que ele queria e onde é que estava a Natália. Este, por sua vez, levantou a voz ainda mais forte. Vitor, que já estava numa crise de nervos, entrou em uma luta contra o mesmo. A batalha foi breve. O indígena caiu da serra e Vitor, ferido por um punhal de pedra, se estremeceu no chão, em uma poça de sangue. A doutora Thaís tentou aplicar os primeiros socorros, mas Vitor já estava delirando. Bruna achava que tudo aquilo parecia um pesadelo e que logo iria acordar. Não tinha como uma situação tão surreal estar acontecendo de verdade. Ou tinha. Se fosse um sonho, ela só queria acordar. Estava perdida nesses devaneios quando escutou o barulho de uma cabra. De onde a poça de lama antes estava, surgia da lama uma figura que misturava feições animalescas, reptilianas e insectoides, um abomínio que parecia a fusão de vários seres outrora vivos em única massa corpulenta e pulsante, pés de trilobita, cabeça de bodes, corpo de preguiça gigante. Aquela coisa estava devorando o geólogo. Vitor e Bruna, em uma reação de pânico total, ambos correram em direção ao precipício. Era melhor morrer de queda do que devorado por aquela bizarrice da natureza. A massa viscosa os pegou e eles ficaram no precipício do abismo, tentando se soltar. Ficaram em um cabo de guerra, cai e não cai. Até que a rocha finalmente cedeu e eles caíram junto do estranho bode, enquanto eram engolfados pelo mesmo. Quando Bruno acordou, já era de manhã. Aparentemente, o volume maciço daquela criatura havia amortizado a queda para eles, criando apenas algumas contusões e fraturas leves. Vitor estava em pé, delirando, olhando para o céu, balbuciando palavras completamente sem nexo. Bruna tentou limpar-se daquela sujeira. Tudo estava novamente baixo e normal. A estrada era mais uma vez visível. Bruna então pegou Vitor pelo braço e o levou até a van. Ela dirigia em um estranho estado, como se estivesse ainda dormindo. Chegando em Natal, a primeira vez foi tomar um banho, tirar de si toda aquela podridão. Mas quanto mais esfregava, mais parecia que aquele grude ficava no seu corpo. Nos dias seguintes, Vitor precisou ser internado no famoso hospício João Machado. Quando as autoridades chegaram no local indicado, encontraram somente pedras empilhadas, alguns rabiscos de gesso no chão e uma mochila consumida. Identificaram a mochila como pertencente a um jovem estudante de agronomia que participava de algum círculo ocultista, segundo os boatos locais. Fora também encontrado um esqueleto, julgado como pertencente a um povo nativo que vivera cerca de 1000 anos atrás naquela região.
antes dos colonizadores chegarem. Além disso, nenhum traço de animal estranho ou qualquer coisa foi encontrada. Bruna estava lendo isso nos jornais, quando a coceira em seu braço a fez virar o olho. Ela ainda ficava tonta e não estava acostumada a ter 3 olhos em seu braço.